Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, ministra o nosso coração, encha-nos daquilo que procede do alto. Ó santo e reto Deus, não nos deixe viver, ó Deus, sem o alimento do céu, mas nutre o coração de cada um de nós, daqueles que estão ouvindo e participando nesse momento, daqueles que ainda o farão. Que a Tua palavra possa inflamar-nos, curar-nos, fortalecer-nos, tratar-nos, ó Deus, e aperfeiçoar-nos para o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos nos apropriar deste texto de Provérbios, que é muito conhecido e é muito citado como o texto que se refere à mulher virtuosa. Mas, no entanto, nós vamos nos guiar pelo tema mãe virtuosa. Há alguns anos, quando ainda morava no norte do Espírito Santo, eu li uma reportagem, estava lendo uma reportagem de um jornal do estado que trazia o relato de um traficante acerca do comportamento de jovens mães ou jovens mães viciadas em drogas pesadas. E ele dizia, foi relatado na reportagem, que algumas dessas mães entregavam seus filhos ao tráfico para obter aquilo que necessitavam para alimentar seus vícios. Outras o faziam para pagar dívidas do vício. E muitas delas, elas penhoravam seus filhos. E muitas delas jamais voltavam para buscar. E essas crianças ficavam sendo cuidadas por aquele grupo de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Enfim, isso nos faz pensar como que a virtude da maternidade foi perdida ao longo dos anos em nossa sociedade, à medida que ela foi avançando e foi debruçando-se sobre práticas que contrariam mais e mais os preceitos de Deus. Vivemos em um período de tempo, vivemos numa contemporaneidade na qual as práticas sociais, a conduta pessoal, os anseios, o egoísmo que rege a nossa sociedade tem levado a própria sociedade e as mulheres, muitas mulheres, a renegarem e a sequer buscarem saber o valor e a grandeza da virtude da maternidade. Portanto, podemos olhar para o texto lido e perceber que a maternidade vai muito além do que gerar filhos. A maternidade está muito além da capacidade de gerar, que já é algo extraordinário. Ela tem a ver com a inclusão do ser da mãe naquele que ela gera. Há uma conexão inconfundível e inexplicável. Portanto, podemos, ainda que o texto fale da mulher virtuosa, podemos nos apropriar do texto para falar também da mãe virtuosa, porque essa mulher não foi a mulher narrada e descrita neste texto. E o texto é muito próprio para nós, porque ele nos ensina algumas características desta mãe virtuosa, alguns aspectos que são possíveis somente para esta mãe virtuosa, para essa que entende a sua missão e a cumpre para a glória de Deus. Precisamos, então, observar, em primeiro lugar, que uma mãe virtuosa é aquela que possui o reconhecimento de seus filhos, ou uma mãe virtuosa possui o reconhecimento
de seus filhos. Verso 28, a parte A, diz o seguinte: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Os filhos desta mulher, narrada no texto, se dirige a ela como uma mulher ditosa. Eu não sou capaz de descrever a experiência, obviamente, de uma mãe, imagino que seja uma experiência muito boa, de escutar um elogio de seus filhos. Quando a mãe recebe um elogio sincero de seus filhos. É inimaginável. É algo que só uma mãe ligada a esta missão é capaz de compreender e ser impactada por isso. No entanto, nós podemos também perceber, ainda que haja sinceridade envolvida, ainda que sejam palavras sinceras, podemos perceber que na nossa sociedade os filhos são criados e formados para obter favores e alcançar seus anseios. E em muitos momentos, e em muitos casos, esses elogios acabam sendo vazios, sem sentido, ou uma mera forma de se obter um favor do pai ou da mãe, no nosso caso, da mãe. Mas não é o caso deste elogio. Não é o caso desta palavra. Esta afirmação bíblica de que os filhos desta mulher virtuosa, neste caso uma mãe virtuosa, os elogios que estes filhos atribuem a ela são sinceros, porque não são baseados em algo que eles querem obter, mas naquilo que ela é. Está firmado no caráter dela, na pessoa dela, na essência dela. E quando estes filhos se dirigem a ela e a chamam ditosa, nós podemos aprender duas verdades aqui. Primeira, que eles estão dizendo o seguinte: olha, a senhora é feliz, bem-aventurada, a senhora é satisfeita naquilo que Deus chamou a senhora a fazer, a senhora faz com excelência. A senhora é bem-aventurada porque a senhora está em paz com a missão que Deus lhe deu. A senhora está plena na missão que Deus lhe deu. Isto completa a senhora. Nós vemos isto. Nós vemos como há regozijo no cumprimento dessa missão por parte da senhora, minha mãe. Nós reconhecemos que a senhora não se guia pelos padrões do mundo e não tenta satisfazer esses padrões que estão muito aquém dos padrões de Deus e levam a um lugar muito inferior àquilo que Deus propõe. Nós reconhecemos a alegria que a senhora tem de cumprir a missão da maternidade. Isso é ser chamada de ditosa. Mas tem uma outra verdade, um outro ensino que podemos aprender aqui. Pois quando os filhos se dirigem a essa mulher e diz, a mãe deles diz, tu és ditosa, eles estão dizendo o seguinte: olha, nós também reconhecemos, vemos que a senhora é alguém em franco progresso. A senhora está em crescimento. A senhora não está parada no tempo. A senhora entende a missão e sabe que Deus requer da senhora avanço, aperfeiçoamento. A senhora não está satisfeita em ser a mesma que ontem. Ao mesmo tempo que a senhora é satisfeita por cumprir a missão de Deus, se satisfaz nisto. A senhora não se satisfaz em permanecer a mesma, a senhora quer crescer, a senhora quer evoluir. E nós vemos a cada dia a senhora subir os degraus do aperfeiçoamento, o desenvolvimento da sua potencialidade. A senhora é ditosa porque a senhora progride. Já pensou? Uma mãe ouvir isto de seu filho? Isto é lúcido. Isto é lúcido. Isso vai muito além de um filho dizer para a mãe: a senhora é linda,
E deve dizer mesmo, deve elogiar a sua mãe. Mas vai muito além do que dizer para sua mãe: seus bolos são deliciosos. Vai muito além dessas coisas mais rasas, que tem lugar, claro, mas um elogio de um filho que entende o valor da sua mãe, porque essa mãe se valoriza como mãe, ela entende a virtude da maternidade, ela honra Deus por isso, e ela é honrada pelos seus filhos por isso. Quando o salmista, ou quando Salomão escreveu o Salmo 127, se refere aos filhos, o feliz homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. É mais ou menos a mesma ideia que é trazida aqui para o campo da maternidade. Os filhos honram a sua casa, a paternidade e, neste caso, a maternidade. Eles entendem a missão e honram a missionária. Tu és ditosa. Uma mulher virtuosa é uma mulher que cumpre a sua missão de tal maneira que a sua prole a elogia. Segunda característica, o segundo ensino que nós temos no nosso texto. Aliás, antes do segundo ensino, eu gostaria de pontuar os motivos desses filhos a chamarem ditosa. Que você tenha conhecimento disso. Olha o verso 25. Por que os filhos chamam essa mulher ditosa? Veja o verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela não é leviana. Eles sabem disso. Ela não é uma mulher sem honra. Eles sabem disso. Ela teme a Deus, vive como se Deus existisse. Ela sabe da existência de Deus e ela vive para a glória deste Deus. Ela não é como a nossa geração, que fala de Deus, mas vive como se ele não existisse. Materialismo prático. Os filhos sabem disso. Veem isso. Segundo aspecto que levam os filhos a chamá-la ditosa está no verso 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela é uma mulher sábia. Ela é uma mulher que rega-se da sabedoria. Ela não é escrava da tolice. Ela enche-se da sabedoria e a liberta para aqueles que estão diante dela. Fala com sabedoria. Ela usa a sua boca para maldizer, para fofoca, para futrica, para destruição. Os seus lábios são para a instrução daqueles que estão próximos a ela, são canais da sabedoria divina. Ela tem o que falar, e o que ela fala não procede da terra, procede do céu. E os filhos sabem disso. Ela educa seus filhos com firmeza e bondade. Verso 26, final aí. A instrução da bondade está na sua língua. Os seus filhos bebem a largos sorvos da sabedoria que flui desta mulher. Ela os educa, os ensina. Ele conhece a procedência do ensino dela e sabe que ela diz aquilo que ela conhece e que convive porque ela teme ao seu Deus. Eles são instruídos com firmeza e com bondade na palavra do Senhor. Eles sabem disto. E por fim, eles sabem que a sua mãe não é fútil e nem é preguiçosa. Veja o verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça.
ela tem o seu lar, o seu reduto. Ela aprecia a sua casa. Ela não se faz e não se sente escrava da sua casa. Ali é o seu lugar. Ali é o lugar onde ela exerce o seu ministério. Isso não é diminuído por ela. Ela valoriza tal coisa. Não é preguiçosa. Ela não se guia pelas filosofias mundanas. Ela entende a sua missão de mulher e de mãe e o faz para a glória de Deus. E se você olhar para o verso 30, você verá o que o autor dos Provérbios diz: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela faz tudo isto para a glória do seu Deus. Os seus filhos veem isso. Mas temos um segundo aspecto a analisar. A mulher virtuosa possui também o louvor do marido. Veja o verso 28, a parte B, e o verso 29. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Essa mãe é louvada pelo marido, não apenas porque é mulher, mas porque exerce o seu ministério com dignidade, com virtude celestial. E recebe o louvor do marido. O termo louvor significa que este homem a elogia, ele se gaba de tê-la como mulher. Não futilmente, como os levianos o fazem às praças e aos bares. Não. Ele se gaba com ela, ele diz para ela o que ela significa para ele. Isso é um sinal de respeito, mas um sinal de valorização. Ela é digna do seu louvor porque ela o faz merecer. Ela tem em si tal dignidade, o exercício da sua missão como mulher e como mãe desperta em seu esposo o desejo de externar admiração e elogio por ela. E ele o faz de forma extraordinária. Ele diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Esse não é um elogio vazio. Este não é um elogio qualquer. Porque o marido dessa mulher, diz o texto, é um dos juízes da cidade. Ele é estimado. Ele é respeitado. E ele conhece a cidade. Portanto, é como se ele virasse para sua esposa e dissesse assim: olha, eu sei, existem muitas mulheres aqui na cidade que procedem com virtude. São ótimas esposas, são ótimas mães, são honestas, eu as conheço, eu sei, mas nenhuma delas se compara a você. Você é melhor do que todas. Não há neste lugar uma mulher, uma mãe como você, porque você cumpre a sua missão, você teme ao seu Deus, você abraça a sua vocação, você exala a virtude celestial. O melhor que elas possam ser, você está acima de todas elas. Você já pensou ser elogiado assim pelo seu marido? Isto é possível para aquelas que têm um coração no céu e não na terra, que exercem a sua missão, a missão dada por Deus, baseada nos princípios celestiais, na virtude celestial. Quantos maridos não gostariam de elogiar suas esposas assim, como mães virtuosas, mas não o fazem para não mentirem? Quantas mães que se esforçam e gostariam de receber tal elogio, mas seus maridos não reconhecem?
Uma mãe virtuosa deve empenhar-se no exercício da sua função, da sua missão, para a glória de Deus, para que de Deus proceda o reconhecimento da grandeza que Ele mesmo coloca nela e na sua missão. Uma mulher virtuosa é aquela que vive fundamentada na virtude celestial. Mas isto só é possível para aquela que teme ao Senhor, como descrito no verso 30. E por fim, nós observamos também que a mãe virtuosa possui o reconhecimento da sociedade. Verso 31 diz o seguinte: dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Esta mãe possui reconhecimento da sociedade. A mãe virtuosa é socialmente reconhecida. É um modelo para a sociedade. A sociedade a vê exemplarmente. O texto diz que de público a louvarão as suas obras. Ela terá dos anciãos, ela terá da sociedade o reconhecimento fundamentado na sua conduta, por causa do tipo de conduta que ela pratica. E este lugar aqui, no contexto bíblico, pode ser a praça, pode ser a porta da cidade, pode ser a feira da cidade ou um outro lugar, dependendo do contexto cultural próprio para isso. Mas a ideia que nós temos nessa afirmação do verso 31 é que esta mulher seria homenageada. Ela seria publicamente homenageada pelos líderes mais respeitados da sociedade. Ela teria o reconhecimento de um sobreexcelente caráter e virtude por causa daquilo que ela faz. As suas obras testemunhariam do tipo de caráter e honra que regem e governam o coração dessa mulher, desta mãe. Seu caráter, seus conselhos, seu trabalho, suas ações, tudo nela testemunha a seu favor. Tudo o que ela faz torna-se o seu currículo e matéria de reconhecimento social, ainda que ela não viva por isso. Irmãos, irmãs, este é um padrão alto, porque é o padrão de Deus. Mas é possível trilhar este caminho. É possível trilhar este caminho hoje. É possível alcançar esses favores ou ter essas características hoje. Basta submeter-se ao Deus que vocaciona a mulher à sua missão mais gloriosa e bendita, a de ser esposa e a de ser mãe. Nessa ordem. É possível colocar em ordem aquilo que está desorganizado. É possível restaurar o que está quebrado. Basta ir a Cristo. Basta ir a Jesus, aquele que restaura, renova, conserta, redime toda a vida e toda a história. Basta submeter-se a Cristo. A característica mais excelente desta mulher é descrita no verso 30, quando o autor diz: mas a mulher que teme ao Senhor,
essa será louvada. Aquelas que querem o louvor, querem o reconhecimento, querem a pompa, mas não querem a Deus, não terão essas características ornando sua vida. Somente a que teme ao Senhor. Tema a Deus. Vá a Cristo. Melhore a sua relação familiar, sua relação com Deus. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. E seja com excelência. Mas isso não é um conselho apenas para você, mãe, você, mulher. É um conselho que se aplica também a você, filho, e você, pai, esposo. Seja um homem que tenha o Senhor. Pois se o temor é exigido da mulher, mãe, o temor também é exigido do homem e pai, e marido. O Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O esposo pegou de tua casa será como videira frutífera, e teus filhos ao roda de tua mesa, como frutos do oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o que nos leva à graça de sermos contemplados com a sua bondade, riqueza e ornamento. A virtude celestial só pode ser cultivada aos pés de Cristo. Seja uma mulher virtuosa. Você, filho, seja um filho virtuoso. Você, marido, seja um marido virtuoso. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te sustente. Que Deus te encoraje e te ajude a ser aquilo que Ele te chamou para ser, não menos, e sem invenções. Deus o abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim o nosso momento de adoração ao nosso Deus. Em seguida, nós teremos um encerramento ainda, nós teremos uma finalização após a nossa oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu povo, muito obrigado pela Tua graça. Renove, ó Deus, as nossas forças e a nossa aliança com o Senhor. Nos ajude a sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, nos formou para ser. Que a Tua misericórdia nos acompanhe, que a Tua presença seja constante conosco e que a Tua palavra nos guie em nome de Jesus. Amém. Amém.